por mais esta gloriosa, sublime oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos reunidos neste tabernáculo santo, Igreja Apostólica, como verdadeira família apostólica, como verdadeiros filhos do Senhor que somos. Adoramos, exaltamos o Teu nome, ó Pai. Adoramos, exaltamos ao Teu divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima. Adoramos e exaltamos também ao nosso santo e querido profeta irmão Aldo, o santo dos nossos dias. E adoramos, exaltamos também aos santos apóstolos, aos santos profetas, homens santos que viveram nesta terra, que deram as suas vidas em sacrifício vivo, para que hoje nós pudéssemos aqui estar contemplando, fazendo parte também da Igreja Apostólica Primitiva Restaurada. Santa e bendita Vó Rosa, queremos pedir a bênção da Senhora, a bênção preciosa do santo e querido irmão Aldo para a nossa reunião. Ajude-nos nesta oportunidade, para que possamos mais uma vez, nesta noite, honrar e glorificar o Teu nome, o nome de Deus e de todo o reino dos céus. Santa Vó Rosa, nós entregamos, portanto, esta reunião em Tuas mãos, pedindo a Tua aprovação divina para todos os nossos atos, para que tenhamos uma reunião alegre, cheia das Tuas virtudes, e que logo mais, ao finalizarmos a mesma, todos nós possamos sair alimentados, fortalecidos na fé, tendo mais condições de vencer as lutas, os problemas, as dificuldades que com certeza virão. Santa Vó Rosa, aceita, portanto, o nosso louvor sincero, a nossa eterna gratidão. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, agradecemos ao Teu Divino Espírito, ao Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, agradecemos ao Senhor Santo Irmão Aldo, e em Teu santo nome, querido profeta de Deus, nós declaramos iniciada esta santa reunião apostólica. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Os irmãos que desejarem poderão se assentar e nós vamos cantar um hino do nosso inário de número 62. Oh, minha Santa Vó Rosa, dedico-te meu louvor, extraindo do profundo do meu coração, dedico à Senhora o meu louvor e ao Teu servo Aldo, nosso
cheio de contentamento e grande alegria toma conta do meu coração. Amém. Muito obrigado a todos os nossos queridos irmãos pela sua participação através das suas vozes nestes hinos de louvor e adoração ao reino dos céus. E nós cremos verdadeiramente que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos aqui presentes, eles aceitaram este nosso louvor já de início, através dos nossos cânticos. Neste momento, irmãos, nós iremos realizar a consagração de uma criança e se faz necessário darmos alguns esclarecimentos a toda a igreja, aos nossos irmãos, embora a maioria sabe, mas, irmãos, sempre é útil relembrarmos alguns pontos nesse sentido. A Igreja Apostólica, ela realiza a consagração de crianças, seguindo, irmãos, exatamente a doutrina do nosso Senhor Jesus, o qual viveu exatamente aquilo que ele pregou e ensinou para os seus verdadeiros seguidores da época, e para um futuro tão esperado por eles, o surgimento do Espírito Consolador. Sabemos, irmãos, que foi plano divino do nosso Deus a vinda de Jesus a esta terra, e por isso mesmo, os seus pais, cheios das virtudes do Espírito Santo do nosso Deus, eles puderam, irmãos, de uma maneira completa e perfeita, cooperar a fim de que desde o seu nascimento, o nascimento de Jesus, aqui nesta terra, pudesse ficar um legado, pudesse ficar um verdadeiro exemplo para todas as pessoas de bom senso, para seguirem um rumo, para seguirem uma direção, cuja direção fosse tão certa e agradável aos olhos do nosso Deus. E assim, irmãos, aconteceu a consagração de Jesus. Maria Santíssima e São José, eles levaram o menino Jesus para ser consagrado ao nosso Deus. E segundo o que conhecemos da história da vida de Maria Santíssima e São José, aquele casal era muito temente a Deus e pertencia a uma família humilde, porém muito religiosa. E então, eles levaram o menino Jesus ao templo, entregaram-o nas mãos do profeta Simeão, o qual o apresentou ao nosso Deus, consagrou Jesus a Deus. E aquilo, irmãos, foi um gesto de fé, um gesto de confiança, de fidelidade a Deus. E também, como eu disse, para ficar este exemplo, este legado para nós. E a Igreja Apostólica, irmãos, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, segue este preceito doutrinário. Orienta os pais a trazerem os seus pequeninos à frente do altar para serem consagrados, apresentados a Deus. Portanto, irmãos, eu quero neste momento chamar, por gentileza, aqui à frente, nosso irmão Flávio, a nossa irmã Cristiele, trazendo o pequenino Arthur para ser consagrado, apresentado ao nosso Deus. E neste momento, irmãos, eu já expliquei
resumidamente a igreja, o porquê da consagração, porque seguimos os preceitos doutrinários do nosso Senhor Jesus. Seguimos o legado que Ele nos deixou. E agora, irmãos, neste momento, eu convido a toda a igreja para que acompanhe conosco algumas palavras que eu irei proferir, mais em especial ao nosso irmão Flávio e à nossa irmã Cristiele. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a vocês por esta atitude nobre, por essa atitude de verdadeiros apostólicos, pela confiança que vocês têm na Igreja Apostólica, na Santa Vô Rosa, no Santo Irmão Aldo, e a prova desta confiança foi essa atitude de trazer esse pequenino hoje, o Arthur, aqui à frente para ser apresentado, consagrado ao nosso Deus. Primeiramente, eu quero perguntar ao Flávio, a Cristiele, se vocês sabem perfeitamente o significado da palavra consagrar. Eu creio que sim. Consagrar quer dizer separar algo para Deus, reservar, dedicar esta vida pequenina a Deus, que sendo bem cuidada por vocês, pelos pais, o mal não lhe toca, podem ter certeza. Eu quero dizer a vocês, ao Flávio, a Cristiele, que a consagração de crianças, diante dos nossos olhos, parece ser um ato simples, mas eu lhes digo que tem um valor muito grande. Além de um valor muito grande, é uma atitude também de grande responsabilidade. Sabiam disso? Principalmente para vocês, para os pais. Por que atitude de responsabilidade? Porque as crianças, no caso também do Arthur, são inocentes. Portanto, a responsabilidade de criá-las, educá-las no caminho do bem, são dos pais, são de vocês. São os pais, gravem bem isso nos seus corações. Flávio, Cristiele, são os pais que devem e precisam moldar o caráter dos filhos. O que serão no futuro? As escolhas que farão depende da educação que vocês vão oferecer para ele. Por isso que no ato da consagração, nós orientamos, aconselhamos os pais, principalmente no momento da oração, de entregarmos esta pequena vida, consagrando-a a Deus, aconselhamos os pais, para que com muita fé façam um voto para Deus, com muita fé, com muita determinação, prometendo verdadeiramente criar e educar essa pequena vida para Deus nos retos caminhos desta igreja apostólica. Em primeiro lugar, Flávio e Cristiele, em primeiro lugar, o exemplo para os pequeninos, para o seu filho, porque o bom exemplo é tudo. Não adianta ensinar uma coisa e viver outra diferente. Não vai funcionar. Em relação à saúde, a higiene do Arthur, a higiene pessoal, é preciso muito cuidado e atenção. Irmãos, eu estou citando isso porque faz parte da doutrina apostólica. Mas eu sei, eu conheço o Flávio, a Cristiele, sei, tenho certeza que eles cuidam bem, que eles zelam bem, com amor, com carinho, com toda a dedicação. Portanto, é um lembrete, porque, como dizia a Santa Vô Rosa, a criança aprende desde o berço. É no berço que se inicia o caráter, o pudor, o discernimento do que é certo, do que é errado. Eu sempre gosto, quando eu realizo uma consagração de criança, eu sempre gosto de relembrar um fato. Inclusive, já contei aqui, mas quero contar novamente. Eu estava numa determinada congregação da nossa igreja e uma irmã veio pedir para realizar a consagração do seu filhinho, um menininho, recém-nascido. E ela disse assim:
depois que preencheu essa ficha, ela disse assim: olha, pastor, eu estou muito contente, muito feliz, por estar consagrando o meu filho aqui na igreja, porque agora eu fico tranquila, a Santa Avó Rosa cuida. Claro, irmãos, que ela cuida, sabemos disso. O Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, que cuida das mães, cuida também das crianças, cuida sim, irmãos, mas devemos fazer a nossa parte. Precisamos, como eu disse, em primeiro lugar, oferecer a eles o nosso bom exemplo de fidelidade, de caráter, de respeito, porque, como eu disse, o futuro de uma criança, falando mais diretamente do Arthur, o futuro do Arthur, fisicamente, materialmente falando, está nas mãos do Flávio e da Cristiele. Nós não sabemos o que ele será no futuro, mas sabemos sim, que se o Flávio e a Cristiele seguir os preceitos desta igreja apostólica, doutrina e disciplina, ensinamentos, dando bom exemplo ao Arthur, ele será uma grande pessoa, um grande homem, um braço forte do nosso Deus, principalmente aqui na igreja apostólica. Então, concluindo esta parte, eu quero dizer a vocês, Flávio e Cristiele, façam de tudo, nunca se cansem, e um ensinamento profundo que o Santo Irmão Aldo nos deixou: nunca, jamais diga ao seu filho: eu desisto de você, eu cansei, não aguento mais. Isso não pode, jamais. Por mais difícil que seja a luta, nós precisamos empenhar cada vez mais, porque é sangue do seu sangue, é sangue do Flávio, da Cristiele. Portanto, vocês precisam, se for necessário, dar a sua própria vida por ele, até nos últimos momentos. É isso que eu tenho a passar para vocês, com todo carinho, todo respeito e amor que eu tenho também por vocês. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe vocês dois, abençoe o Arthur, para que cresça, desenvolva uma criança ativa, esperta, e, como eu disse, seja no futuro um braço forte do nosso Deus. Tudo isso vai depender de vocês dois, ok, Flávio e Cristiele? Amém. Eu convido agora, por gentileza, a toda a igreja, para que fique em pé, e nós vamos orar, entregando agora esta pequena vida ao nosso Deus. Agora, irmãos, todos em sentido de oração, nós vamos orar entregando esta pequena vida a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento tão solene e glorioso. Por que não um momento tão feliz para este casal e também para nós? Aqui está em meus braços o pequenino Arthur Silva Santos, filho da nossa irmã Cristiele e do nosso irmão Flávio. Senhor Deus, o que nós queremos pedir ao Senhor, conforme orientação do Santo Irmão Aldo, é que o Senhor possa neste momento, ó Senhor, escrever no livro da vida o nome deste pequenino Arthur Silva Santos. Nós cremos, ó Pai, de todo o coração, que o Senhor já está recebendo este pequenino, já está o abençoando e abençoando também este casal. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ouça, atenda neste momento
as orações que este casal está fazendo agora. Quem sabe pedindo sabedoria, entendimento, paciência, fé, forças, que a Senhora Santa Avó Rosa, junto ao Santo Irmão Aldo, conceda aquilo que eles precisam e merecem. E neste momento, a Santa Avó Rosa, Santo e querido Irmão Aldo, eu peço que este pequenino Arthur, ele possa neste momento, ó Santa Avó Rosa, ser tocado pelas tuas mãos poderosas. Abençoe-o para que cresça, desenvolva com muita saúde, porque sabemos que a Senhora Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, com a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, já estão providenciando uma bênção especial para o pequenino Arthur. Abençoe-o, não somente neste momento, mas todos os dias da sua vida. Abençoe também este casal, e em teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós declaramos consagrado o pequenino Arthur Silva Santos. Receba, ó Deus, a nossa gratidão sincera, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Prezados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, está consagrado o pequenino Arthur Silva Santos, filho do nosso irmão Flávio e da nossa irmã Cristiele. Eu convido agora a todos para que cantemos juntos o hino apropriado do inário, o de número 91. Esta vida, Jesus, dedicamos a Ti. Livra do mal e no bem conduz para a glória de Deus. Guarda, Senhor, Santa Rosa, proteja com seu amor. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir agora, através de um solo, o hino que tem como título Gravei Teu Nome.
que não se apagará. Rosa, Santa Rosa, rosa do meu coração. Rosa, Santa Rosa, a quem direciono a minha oração. Mais forte. O desalento vem me abater, como este lindo nome pra me defender. É o teu lindo nome, ó Rosa, meu consolador, rainha da minha vida, minha divina flor. Vamos cantar mais forte. Assim como gravei o teu nome, ó Rosa querida, peço que escreva o meu no livro da vida. Assim como gravei o teu nome, ó Rosa querida, que peço que escrevas o meu no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, da eterna vida. Amém. Irmãos, na sequência, nós vamos ouvir pelo coral o Santo Sucessor.
Amém. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos do coral. Irmãos, agora lhes faço um convite para que juntos nós possamos unir as nossas forças, os nossos ideais, em prol da obra financeira da nossa amada Igreja Apostólica. Eu vou ler para os irmãos o apelo contido em nosso boletim desta semana sobre as ofertas, cujo título diz assim: o dízimo é a base fundamental para o sustento da obra da nossa Igreja Apostólica. E segue dizendo assim: prezados irmãos, o que serve de base e é fundamental para o sustento de nossa igreja, além das ofertas normais, é o dízimo, mas desde que seja constante e mensal. Sendo todos dizimistas, contaremos sempre com recursos
e teremos condições de realizarmos com muito mais rapidez os planos que irão trazer um grande avanço na obra da nossa igreja. Irmãos, eu me lembro e creio que muitos dos irmãos também se lembram de uma certa nota, um apelo que o nosso santo e querido irmão Aldo, em uma época, colocou para nós. Ele dizia assim, que se todos nós, irmãos, todos nós, de uma maneira geral, fôssemos dizimistas, a nossa igreja, irmãos, estaria em um grau muito mais elevado, financeiramente falando. Não precisaria tantos apelos insistentes, não precisaria, irmãos, de outras modalidades de ofertas, como, por exemplo, oferta especial, campanha, entre outras. Se todos nós fôssemos dizimistas de uma maneira assídua, todos os meses. Palavras, irmãos, do santo irmão Aldo. Mas aí, irmãos, alguém poderá pensar assim, mas a situação está tão difícil, mal eu consigo pagar as minhas dívidas, manter a minha vida, como eu vou dar dízimo todos os meses? Como eu irei me comprometer com a igreja todos os meses? Irmãos, situação difícil sempre teve, mas o que muitos não param para pensar é que, embora a situação sempre foi difícil, mas a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sempre abençoou, sempre ajudou, sempre nos deu, irmãos, uma escapatória. Irmãos, eu nunca me esqueço de um fato. Eu já contei aqui para os irmãos, mas eu gosto, irmãos, de citar, porque até eu, irmãos, me sinto fortalecido ao me lembrar deste fato. Eu estive, certa vez, em uma determinada congregação da nossa igreja, no estado de Goiás, uma congregação pequena, semelhante aqui à nossa. Um número pequeno de membros. E, após a reunião, eu estava conversando com uma irmã do coral. Na época, ela tinha 68 anos de idade. 68. Isso já faz um tempo. E ela, irmãos, conversando, ela me disse assim: olha, pastor, eu sou muito grata a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a esta igreja, porque sou muito abençoada. Ela disse assim: eu não tenho um trabalho fixo, não tenho salário, não sou aposentada, mas todos os meses o meu dízimo é sagrado. E logicamente, irmãos, eu não quis perguntar a ela, mas fiquei pensando: como assim? A pessoa não tem um trabalho fixo, não é aposentada, e como ela consegue dar os 10% do dízimo todos os meses? Mas aí, irmãos, em seguida, ela continuou a história. Ela disse assim: olha, pastor, só que tem uma coisa, eu me levanto todos os dias, de segunda a sábado, às 5 horas da manhã, saio pelas ruas da cidade, recolhendo latinhas, pedaços de cobres, alumínios, tudo que eu acho, vou juntando. Final de semana eu vendo, e no final do mês eu tenho dízimo e tenho também como me manter. E ela disse assim: irmãos, eu não tenho uma vida de rica, mas tenho o suficiente, graças a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. E ela disse assim: irmãos, eu tenho certeza, pastor, que eu consigo tudo isso é pela bênção de Deus, da Santa Avó Rosa, pelo esforço também que eu faço. E finalizando, irmãos, a conversa com aquela irmã, ela ainda me disse o seguinte, ela disse até em um tom de brincadeira, mas achei interessante. Ela disse: olha, pastor, e eu vou dizer para o senhor, e eu não me troco pelas mocinhas de hoje.
Não tenho dores nas pernas, nos braços, não sinto nada no meu corpo, apesar de andar o dia todo, de segunda a sábado. Irmãos, é ou não é, irmãos, uma bênção grandiosa do nosso Deus? Daí lembrarmos das palavras do amado rei Davi. Ele disse, irmãos: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Está aí, irmãos, a prova. E não é só esta irmã. Sabemos que existem muitos e muitos casos de pessoas na nossa igreja, irmãos, que apesar de ganhar pouco, apesar de às vezes ter aí uma aposentadoria baixa, mas é dedicada à igreja. A Santa Avó Rosa, irmão, certa vez ela disse, quando ele estava em seu corpo físico, ela disse à missionária, ela disse assim: existem muitos apostólicos que andam aí com seus calçados furados, mas não deixam de dar o seu dízimo. Nós não estamos, irmãos, insinuando com isso que os irmãos, nós devemos andar de qualquer maneira para dar oferta. Não, irmãos. O que a Santa Avó Rosa mostrou foi o amor que existe ainda em muitos corações apostólicos. Nossa obra tem por finalidade ganhar almas para Deus, doutriná-las, santificá-las, para que sejam felizes e abençoadas na sua vida e também no seu lar. Entretanto, temos que investir muito dinheiro para alcançarmos multidões através da nossa mensagem. Porém, aqui, irmãos, uma pergunta: porém, como chegar até estas multidões e qual o meio que terão para ouvir a nossa pregação, irmãos? Em seguida explica: temos que ter meios e condições para isto, programas e emissoras de longo alcance e outros meios importantes e rápidos para divulgar a nossa fé, a nossa doutrina e o consolador da promessa do Senhor Jesus. Porque, irmãos, obreiros têm, boa vontade tem, irmãos. Então o que falta? Recursos financeiros. Já desde a época do santo irmão Aldo, fisicamente entre nós, vem, irmãos, esta grande luta, apelos e mais apelos. Mas infelizmente, irmãos, nós ainda somos falhos, não conseguimos, irmãos, atender às expectativas de Deus do reino dos céus. O dízimo foi instituído pelo Senhor Deus ao seu povo, através do santo profeta Moisés. Mas, muitos séculos antes do profeta, homens santos que amavam a Deus já reconheciam que tudo o que possuíam vinham da parte de Deus, através de suas preciosas bênçãos, e por isso eles ofereciam as suas ofertas, os seus dízimos. Por exemplo, o patriarca Jacó, homem muito temente e que amava ao Senhor, certa vez ele fez esta promessa, em reconhecimento ao Senhor nosso Deus. Ele disse assim: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então não era, irmãos, uma coisa nova, não era, irmãos, uma modalidade inventada pela igreja apostólica, já desde os tempos antigos. Observem que ele, Jacó, não foi obrigado a dar o dízimo, mas espontaneamente e em reconhecimento por tudo que Deus fazia em seu favor, ele resolveu servir-lhe com esta modalidade de oferta. Estimados irmãos, nós temos a missão de lhes ensinar a melhor maneira de servir ao nosso Pai, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à nossa igreja. Não tenham dúvidas e nem medo, pois quem lhes fez esta promessa de bem-aventurança foram estes santos, em nome de Deus, que tem por princípio a justiça e o reconhecimento. Sejam dizimistas, e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os abençoem, para que sempre tenham fé, amor, dedicação por sua igreja. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao vosso coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz, o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé.
Mas para isso, precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil financeiramente falando. Não só, irmãos, aqui em nosso país, mas em todo o mundo. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo de caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento, na sua compreensão para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provar a Deus, aos seus santos, o quanto amamos a nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. E podemos, irmãos, acrescentar esta obra maravilhosa que custou tanto sacrifício da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Contamos com o seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Amém. Muito obrigado pela sua amável atenção, pelo esforço que os irmãos têm feito. Muito obrigado em nome do nosso conselho, principalmente aos irmãos também que têm procurado fazer as suas ofertas através de depósito bancário. Muito obrigado de coração e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo lhes abençoe. Vamos orar, irmãos, consagrando esta oferta a Deus. Ó Santa e bendita Avó Rosa, agradecemos muito a Senhora, a Deus, ao Santo Irmão Aldo, por tudo que tens feito por nós, apesar das dificuldades que estamos atravessando, por conta desta pandemia, mas sabemos que a Senhora, o Santo Irmão Aldo, tens tomado conta de cada um de nós, tem nos ajudado, abençoado e nos dado principalmente o suficiente para a nossa subsistência. Por tudo isso te agradecemos e consagramos esta oferta para a obra e expansão do reino dos céus aqui na terra, que é esta igreja apostólica. Pedimos a tua bênção para a vida, saúde de cada um dos seus filhos. Se porventura alguns deles estiverem com dificuldade, quem sabe desempregados, muitas vezes passando por lutas, que a Senhora Santa Avó Rosa amenize a situação deles. Por tudo te agradecemos e consideramos já consagrada essas ofertas. Amém. Prezados irmãos, mais uma vez, muito a todos, e que a Santa Avó Rosa continue nos ajudando. Nós temos aqui alguns avisos que eu passo a ler para os irmãos. Banco Santander. Avisamos a todos os pastores, membros da nossa igreja, que nós abrimos uma nova conta bancária no Banco Santander, onde os irmãos poderão fazer também os depósitos das suas ofertas ou mesmo transferências bancárias. A agência é 0167, conta corrente 1300-5309, dígito 9. Não esquecer do CNPJ da igreja, se for transferência de outros bancos. O CNPJ é 62-771-134, ao contrário, dígito 63. Também um aviso aqui, irmãos, sobre as fichas de entradas e vales. Avisamos os membros do ministério que, ao preencherem as fichas de entradas, amarela ou verde, e os vales, devem fazer as fichas e também assiná-las pelos obreiros e, finalmente, a assinatura também do pastor. Patrimônio da igreja. E outra coisa, irmãos, ao assinarem as fichas, muita atenção, principalmente o pastor, não é aceito rúbrica, é preciso nome legível, se possível por extenso. Patrimônio da igreja. Avisamos que qualquer patrimônio da igreja, seja bancos, instrumentos musicais, som, entre outros,
não pode ser vendido por nenhum irmão sem autorização por escrito e assinada por todos os membros do Conselho Deliberativo, pois são contabilizados e monitorados, inclusive pela auditoria externa. Aos responsáveis das congregações, o Conselho esclarece que as congregações ou cidades que possuem lotes, terrenos, sem construções, que devem mantê-los limpos e murados. Temos recebido notificações das prefeituras constatando irregularidades neste sentido, as quais, se não forem sanadas, serão passíveis de multas. Contamos com a colaboração de todos. Aviso aos membros do ministério. Solicitamos a todos os membros do ministério, pastores, presbíteros e regentes, que acostumam realizar reuniões, que leiam com atenção a carta enviada aos senhores sobre a prestação de contas e também a apropriação indevida de valores, e atendam o prazo para regularização de suas pendências, evitando medidas a serem tomadas em relação aos faltosos. Aí está, portanto, irmãos, estes avisos. Muito obrigado pela sua atenção. E na sequência vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Agradecimento ao Primaz. Irmãos, é um solo, agradecimento ao Primaz. Depois é o coral. Sorriso no rosto é a nossa união. Que alegria no meu coração, é muita emoção mostrar seu nome para o mundo inteiro, o verdadeiro amor. Milagres extraordinários já curou milhões e milhões. Ele é onipotente, Filho de Deus. Vamos ajudar nosso
Querido primaz, com carinho aqui estou para agradecer pelo que faz em minha vida, neste teu santuário, junto aos meus irmãos, com um sorriso no rosto. É a nossa união, que alegria no meu coração. É muita emoção mostrar seu nome para o mundo inteiro, o verdadeiro amor. Milagres extraordinários já curou milhões e milhões. Ele é onipotente, Filho de Deus. Vamos ajudar nosso primaz. Vamos unir com o primaz. Ele precisa de nós para levar a humanidade para o céu. Iremos morar, e com a nossa Santa Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria e o nosso Deus de amor. Pelo coral, nós vamos ouvir o hino O Santo Sucessor. Desculpe, irmãos, Arca Divina.
neste mar tenebroso, no mundo pecador, de treva tempestuoso, de perdição e terror. Deus, o Pai, enviou a arca da salvação a socorrer seus filhos com verdade e consolação. A Santa Forrosa na presente geração é o Espírito Consolador, é a arca da salvação, é a arca de Deus, é o aviso à humanidade que Jesus preparou, dando a última oportunidade. Vai salvando, remindo e libertando. Arca gloriosa, Espírito Consolador.
Amém. Atenção, os irmãos do coral. Após a nossa mensagem, teremos mais uma apresentação pelos senhores. Irmãos, dando sequência à nossa reunião, eu vou ler para os senhores a nossa mensagem contida no boletim. Mensagem, irmãos, importantíssima, por estarmos nos aproximando de um mês importantíssimo, mais precisamente no dia 31 de agosto, aniversário de nascimento do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Para nós que cremos, acreditamos de todo o coração que ele continua vivo entre nós, esta data, irmãos, é muito significativa, de grande alegria para toda a Igreja Apostólica. O título desta mensagem: a importância do ministério do Santo Irmão Aldo para a Igreja Apostólica. E segue: durante 44 anos, o nosso Santo Irmão Aldo nos legou preciosos ensinamentos, os quais foram e são e serão a garantia para que a nossa igreja continue a ser vitoriosa a cada dia até a sua vitória final. No entanto, sempre dependendo da obediência, da união e da santificação de cada apostólico. Pois ele, o Santo Irmão Aldo, nos conduziu com mão forte, segura, contando sempre com o poder e a direção da Santa Avó Rosa, e nos ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus aqui na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme é a vontade de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Ele, Santo Irmão Aldo, nos ensinou certa vez, através de um dos nossos boletins, datado, publicado no ano de 2005, ele disse assim: olha só, irmãos, uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, lembrando, irmãos, que homem na doutrina é ambos o sexo, tanto homem quanto mulher. Então disse o Santo Irmão Aldo: uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada, consagrada a Deus, separada para Deus, e ser muito fiel à sua lei e aos seus mandamentos. E deve também ser isenta de todo pecado e do mundanismo. São João, no seu livro das revelações de Jesus, Apocalipse, sobre o futuro da igreja vencedora, descreveu numa de suas belíssimas e magníficas visões do Apocalipse sobre a igreja vitoriosa. E então ele descreve, ele diz assim, ele fala sobre o que ele ouviu e viu nesta visão. Então, palavras de São João, que foram transcritas: ouvi como uma voz de numerosa multidão, dizendo assim: aleluia, ou seja, louvai e adorai a Deus, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, irmãos, é um evento que foi descrito no livro do Apocalipse,
cuja esposa, que quer dizer a igreja vencedora, a si mesmo se ataviou. Ataviou, irmãos, significa se vestiu, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, isto é, dos fiéis. E ainda o anjo que falou a São João, ele disse assim: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, o que significa para nós as vestes de linho finíssimo? Está bem claro que é a santidade da igreja, a pureza, representada pelo seu povo, que só deve praticar atos de justiça e de bondade. O nosso santo irmão Aldo, certa ocasião, em um de nossos boletins, através de sua mensagem, ele nos fez, irmãos, uma pergunta a todos nós apostólicos. Ele perguntou assim: o que significa esta expressão do anjo ser, ou melhor, o que significa esta expressão do anjo ser a igreja vencedora? Só pode ser, disse o primaz, só pode ser vencedora se for fiel a Jesus, aos seus ensinos, à sua disciplina e mandamentos. O mundanismo, os costumes errados, as modas e tudo que fere a justiça divina e a moral cristã, inclusive a promiscuidade também, não podem ter domínio sobre a igreja que quer ser vencedora. No mundo atual, disse o santo irmão Aldo na época, no mundo atual surgiu muita coisa que interferiu na vida religiosa dos povos cristãos. Daí surgiu um dilema sobre a prática de muitos costumes que surgiram no mundo e que no passado tais costumes não eram aceitos por ferir a moral cristã. E no passado e hoje também, irmãos, hoje não é aceito. Muitos praticam porque querem, mas não é aceito por Deus. O mesmo se deu sobre muitos princípios doutrinários, causando uma tremenda lacuna e divisão, prejudicando a unidade dos povos cristãos. Daí, irmãos, uma pergunta bastante simples para nós: como se resolveria todos esses problemas? Somente com a direção sábia dos céus, através do Espírito da verdade que Jesus prometeu quando disse, cuja promessa, irmãos, nós somos bastante conhecedores, já ouvimos muito sobre essa promessa, quando Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, isto é, dos erros, da justiça, o que é certo e o que é errado na vida do povo de Deus, e convencerá também do juízo, para salvar, libertar e até condenar o pecado e os erros. Irmãos, uma observação. Aqui fala que, a promessa de Jesus fala, que quando o Consolador viesse a este mundo, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e da verdade. Eu sei, irmãos, que muitos, às vezes, ficam pensando, imaginando, mas como assim?
Na promessa fala que quando o Consolador viesse, ele iria convencer o mundo. Então, na altura em que nós já estamos, já era para o mundo inteiro estar convertido, convencido. Mas, irmãos, eu lhes digo, existe uma grande diferença entre convencer e se converter. Aqui fala que o Consolador iria convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E sabemos, irmãos, que existem muitas pessoas, não citaremos nomes nem locais, mas sabemos que tem, até mesmo em nossa igreja, muitas pessoas que se convenceram, aceitaram que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador, que o Santo Irmão Aldo é o profeta, é o santo dos nossos dias. Se convenceram, aceitaram, mas ainda não se converteram. Não converteram. Mas como, pastor? O senhor está adivinhando? Não, através das obras. Nós percebemos que existem muitas pessoas que aceitou a Santa Avó Rosa como Consolador, aceitou o Santo Irmão Aldo como um profeta, mas ainda não deixou dos seus maus costumes, ainda não deixou dos seus vícios, ainda não deixou de um mal terrível que muito assola a humanidade, e é condenado na doutrina, a tal da fofoca, dos comentários alheios, e tudo isso, irmãos, não deixou ainda da ruindade do coração. Então, irmãos, como eu disse, são pessoas que foram convencidas da verdade, mas ainda não se converteram. Entenderam, irmãos? Sabem que a igreja é verdadeira, sabem que a Santa Avó Rosa é o Consolador, que o Santo Irmão Aldo é o profeta, mas, infelizmente, ainda não se converteram e esperamos que se convertam. Ele, continua a promessa de Jesus, Ele, este Consolador, vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Por quê? Disse Jesus, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, irmãos, tirando aqui a dúvida de muitos, eu já ouvi isso, não através de apostólicos, mas já ouvi pessoas dizendo que não aceitam a Santa Avó Rosa como santa, porque ela veio tomar o lugar de Jesus, e não foi isso, irmãos. Na verdade, ela veio dar sequência, continuidade à obra de Jesus. Ele mesmo deixa claro, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A nossa igreja vem sendo a igreja pura e imaculada, isto é, sem erros, sem mundanismo, sem modas extravagantes, sem vícios, sem doutrinas erradas, maldade e injustiças, por termos entre nós a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, como santos poderosos a nos ajudar e nos fazer recordar, através dos nossos boletins, a poderosa doutrina que Jesus nos deu, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aí, irmãos, aqui uma observação, diz assim, mas, isso, irmãos, é importante ouvirmos com muita atenção e guardar no coração, irmãos, isso aqui é uma grande realidade, olha só, mas, para continuarmos sendo livres de toda a corrupção que há no mundo, precisamos contar com a obediência e a santificação de todo o povo apostólico, para que Deus o Pai, o Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e todo o poder celeste possam reinar sobre nós. E isto só é possível se todos que se dizem ser apostólicos forem obedientes, bondosos,
unidos numa união perfeita, sem brigas, mas se amando de todo o seu coração. Irmãos, eu me lembro de uma certa ocasião, acredito que muitos irmãos também se lembram, já faz um bom tempo, quando o santo irmão Aldo estava em corpo físico e também a nossa saudosa missionária. Eu me lembro de um fato, irmãos, que a Santa Avó Rosa, através do santo irmão Aldo, mandou suspender, irmãos, uma determinada festa de junho na sede da nossa igreja, devido a muita desobediência. Isso aconteceu, irmãos, foi fato. E houve muito choro, muita tristeza por parte dos que eram fiéis, obedientes. E por causa desses, ela, a Santa Avó Rosa, resolveu realizar aquela festa de junho. Hoje, irmãos, onde eu quero chegar? Hoje, ficamos pensando, imaginando. E se hoje, irmãos, nos dias atuais, porventura, não queremos, mas que venha acontecer isso entre nós novamente? Já pensaram, irmãos, o que será de nós? Precisamos tomar muito cuidado, porque hoje nós não temos mais a presença física do santo irmão Aldo entre nós, para nos alertar diretamente, para dizer à direção: olha, a Santa Avó está triste, ela mandou suspender tal reunião, tal festa, devido à desobediência. Hoje, irmãos, infelizmente, eu lhes digo, nós não temos mais esta facilidade. E como faremos então? Difícil, irmãos, porque nós não sabemos se a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo estão contentes com determinadas atitudes nossas. Não sabemos, irmãos. Então, pastor, como faremos? Irmãos, nós não sabemos, na verdade, se eles estão contentes com as nossas atitudes, mas uma coisa é certa, nós sabemos muito bem, irmãos, cada um de nós, sabemos muito bem o que fazer para agradar a Deus, a Santa Avó Rosa e ao santo irmão Aldo. Então é fácil, irmãos, o que era difícil se tornou fácil. É difícil porque não sabemos se estão tristes conosco, mas é fácil porque sabemos o que fazer para agradá-los. Eu tenho certeza, irmãos, que todos aqui presentes sabem muito bem o que é preciso fazer para agradar a Deus, a Santa Avó Rosa, ao santo irmão Aldo. Se perguntarmos a uma criança de 5 anos de idade, uma criança que é assídua às reuniões da igreja, se perguntarmos a ela o que é preciso fazer para agradar a Santa Avó Rosa, ao santo irmão Aldo, aos anjinhos, ela vai responder. Tenho certeza, irmãos. Poderá se enroscar em algumas palavras, mas ela sabe. Portanto, o ministério e os dons preciosos que o santo irmão Aldo possui são a nossa garantia. Mas entendam que o povo da igreja tem que estar unido em espírito e verdade ao nosso primaz. Ouvir seus conselhos através dos nossos boletins, seguir as suas orientações e obedecer em tudo as suas ordens, fugindo do erro, dos maus costumes, das brigas, das divisões, do orgulho, da inveja, das discussões e de toda a falsidade e rebeldia. Irmãos, para concluirmos esta mensagem, eu me lembro também de uma mensagem. Eu estava ouvindo agora há poucos dias uma mensagem gravada da nossa saudosa missionária Odete, onde ela diz o seguinte, prestem muita atenção, irmãos, no que vou falar. Ela fala o seguinte: para que Deus, os santos, possam continuar reinando entre nós, manifestando o seu poder em nossa igreja, é preciso que haja pessoas comprometidas na salvação de almas. Olha só, irmãos, isso é importante para nós nesses dias atuais, até porque
Como eu disse, nós não temos mais o santo irmão Aldo fisicamente, então precisamos estar atentos a isso, para que Deus possa continuar reinando entre nós, manifestando o seu poder, a sua glória, a sua inspiração, a sua virtude, seja no trabalho de coral, do ministério de pregar, seja no que for, para que Deus possa continuar se manifestando. É preciso que haja pessoas comprometidas na salvação de almas. O que é, irmãos? O que é estar comprometidos na salvação de almas? É apenas eu, o Nilson, sair todos os finais de semana, pregar aqui e ali, viajar longe, deixar a família? Será que é somente o regente Daniel deixar a sua casa, participar dos ensaios, ensinar, ajudar? Isso é o suficiente, irmãos? Sejam sinceros, é suficiente, irmãos? Eu falo que não, irmãos, eu digo que não. Não é suficiente. Os senhores se lembram das passagens da vida de Jesus, quando esteve na terra? Jesus, irmãos, ele andava quilômetros e mais quilômetros pelo deserto, pelos mares, dormia, irmãos, no relento, em busca apenas de uma alma, irmãos. Isto é amor, irmãos. Isto é estar comprometido na salvação de almas. E hoje, irmãos, que sacrifício nós fazemos? Nenhum, irmãos. Não fazemos nenhum sacrifício. Então eu lhes digo, irmãos, que nós, de uma maneira geral, irmãos, me incluindo, nós estamos um pouco longe, irmãos, de estarmos comprometidos na salvação de almas. Ainda somos falhos, mas ainda há tempo. Porque o lema da Igreja Apostólica é esse: nem tudo está perdido, resta ainda uma esperança. E a esperança é essa, irmãos. A esperança está sendo dada a nós hoje, irmãos. Agora é o momento. Esta esperança, irmãos, está viva no coração de cada um de nós. Depende de colocarmos em prática. A Igreja Apostólica veio do reino dos céus, e para os céus ela precisa voltar pura, limpa, imaculada, e levando uma multidão de almas salvas. Numa das mensagens dirigidas ao povo da Igreja Apostólica, num dos nossos boletins, foi ensinado o seguinte, palavras do Santo Irmão Aldo: procurem dar valor ao que possuem, sejam fiéis aos ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo, pois serão fiéis a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Avó Rosa. E finalizando, saibam ser gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo que ele fez, e cremos que continua e continuará fazendo por nós, e procurem a cada dia obedecer os seus sábios conselhos e suas orientações, porque são dos céus, do Consolador, de Jesus e de Deus, o nosso eterno Pai. Irmãos, eu havia preparado aqui mais algumas coisas para dizer aos senhores, porém o nosso horário já está vencendo, e nós temos ainda mais uma mensagem cantada pelo coral. Então, irmãos, eu quero ler ainda para os senhores um depoimento de fé, e logo após o coral poderá já fazer a última apresentação. Um depoimento de fé, irmãos, muito importante, da nossa irmã Érica Jennifer Martins Suzuki, japonesa, provavelmente. Então diz assim, irmãos: residente na cidade de Londrina, no Paraná. Só lembrando aos irmãos que em Londrina tem mesmo muitos japoneses. Residente na cidade de Londrina, no Paraná, assim testemunhou em sua carta, que foi datada no mês de junho do corrente ano, 2020. Em agosto de 2019, após uma ultrassonografia, a médica me informou que havia um nódulo na tireoide ao lado esquerdo do meu pescoço. Consultando um cirurgião especialista, após a punção, ele me informou que havia 90% de chance de ser nódulo maligno e precisaria provavelmente
remover a tireoide através de uma cirurgia. Angustiada, eu clamava em oração pelas bênçãos da Santa Avó Rosa, e numa noite eu sonhei que estava na sala de cirurgia e uma enfermeira acariciava minha testa e dizia assim: fica calma, vai ficar tudo bem. Então acordei em paz, confiando na Santa Avó Rosa, apesar que a médica me disse que poderia ser grave e eu poderia perder a voz. Pedi à Santa Avó Rosa que preservasse a minha voz, pois sou corista em nossa igreja. Então, na sala da cirurgia, tudo correu bem como havia sonhado, e realmente uma enfermeira acariciava a minha testa e dizia: fique calma, vai ficar tudo bem. Durante a cirurgia, sonhei com um campo repleto de tulipas coloridas e um céu azul. Ao acordar, agradeci a Santa Avó Rosa, e quando o cirurgião me visitou, ele disse-me: você já está falando? Pois minha voz estava perfeita. O médico fez uma ressonância total e cheguei a dormir e a sonhar que alguém me dizia: você está curada de um câncer. Finalmente, no dia 5 de maio do ano de 2020, o cirurgião confirmou a cura total da doença. Agradeço a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, pelo grande milagre recebido em minha vida. Eu frequento a congregação da Igreja Apostólica em Londrina, no estado do Paraná, assinado pela nossa irmã Érica Jennifer Martins Suzuki. Irmãos, daí eu lhes perguntar, para encerrarmos: vale a pena, irmãos, ou não ser apostólico fiel da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo? Fazer tudo certinho, irmãos? Claro que vale. Nós vamos ouvir pelo coral, para encerrarmos a nossa reunião, a missão do profeta Santo Irmão Aldo. E logo após oremos. Nossa fraqueza o Senhor compreende e logo estende a tua santa mão. És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia.
ensinas com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Tua luta é sempre constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união. Nas horas de lutas a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor nasceu assim, o Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos no fim. Amém. Muito obrigado a todos os nossos queridos irmãos pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua reverência e respeito. Muito obrigado a todos os nossos queridos irmãos membros por terem vindo a esta reunião. Convidamos para que venham no próximo sábado
participarmos de mais uma reunião apostólica. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos, obreiros, diáconos, diaconisas. Agradeço também aí a presença do nosso querido e estimado pastor Hélio Ribeiro. Muito obrigado pela ajuda também. Muito obrigado especialmente aos nossos queridos irmãos do coral, músicos, nosso irmão regente, auxiliares, solistas, enfim, a todos, pela sua presença. Também aqui o nosso irmão, a nossa irmã de Curitiba, obrigado pela sua presença, pela sua visita. Que a Santa Vô Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade. Eu convido agora, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. Nós vamos orar encerrando a nossa reunião, com as nossas mãos levantadas aos céus, olhos fechados, com muita convicção, vamos falar com Deus. Ó Santa e bendita Vô Rosa, adoramos e exaltamos o Teu santíssimo nome de Espírito Consolador. Adoramos e exaltamos a Deus, nosso eterno Pai Celestial, ao Teu divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima, e ao nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, o santo da atualidade, o santo dos nossos dias. Santa Vô Rosa bendita, queremos neste momento pedir a Tua bênção, graça e proteção para todo o Teu povo apostólico, para os que estão aqui presentes e também os que estão ausentes, que por motivo justo, às vezes, quem sabe, por estarem aí enquadrados no grupo de risco, eles não puderam comparecer a esta reunião, mas lá no seu lar, no seu trabalho, ou quem sabe no seu leito de dor, estão se lembrando neste momento desta reunião ou desta oração. Que a Senhora Santa Vô Rosa, junto ao Santo Irmão Aldo, lhes faça uma visita, abençoando-os, confortando-os, para que eles possam se restabelecer da saúde, e também numa próxima oportunidade eles possam estar entre nós. Me lembro também desses nomes que foram colocados nesta caixa de pedidos de oração. São muitos os Teus filhos que às vezes colocaram aqui o nome de parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, porque pediram, porque confiam na Senhora, no Santo Irmão Aldo. Santa Vô Rosa, tenhas misericórdia deles, manifeste o Seu poder, a Sua glória, se for possível e de merecimento, realize até um milagre na vida deles. Queridos irmãos, senhores e senhoras, crianças, recebam neste momento a bênção que o Pai nosso Deus está lhes dando, com o Seu Espírito Santo, com Jesus, a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo, e vão em paz para os seus lares. Bendita Vô Rosa, honrado e glorificado seja eternamente o Teu santíssimo nome de Consolador. Honrado e glorificado seja eternamente o nome do nosso Pai Todo-Poderoso, do Teu Divino Espírito Santo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Querido Santo Irmão Aldo, em Teu santíssimo nome nós declaramos já encerrada esta reunião apostólica desta noite. Amém. A paz do Senhor para todos, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.